toda a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bênção poder estarmos juntos novamente, compartilhando esse tempo de comunhão na oração. Não sei como você entende esse momento, particularmente para mim, é um momento em que Deus nos deu uma grande oportunidade de poder celebrarmos juntos diante do Senhor adoração, louvores. Eu sei que o projeto de Deus é que a igreja esteja reunida no santo ajuntamento. Mas nós sabemos que as circunstâncias hoje nos impedem de poder estarmos juntos. Mas podemos estar juntos no mesmo Espírito. Portanto, nesta noite, neste culto de quinta-feira, nós nos convidamos para juntar-se a nós, também com os cânticos, com a leitura da palavra, com a reflexão. Também hoje nós estaremos orando ao nosso Deus, rogando ao Senhor em favor da população mundial, em favor dos governantes de cada país, cada etnia, cada nação. Também do nosso país, Brasil, nosso presidente, os senhores ministros e ministras, os senhores magistrados e magistradas, os senhores deputados e deputadas, os senhores e senhoras senadores e senadoras, todos os governantes, para que haja paz no meio de todos eles. Também, certamente, haverá paz no meio de todos nós. Também teremos a oportunidade juntos de orarmos ao nosso Deus, rogando ao Senhor em favor dos que se acham enfermos, para que sejam curados, para que sejam restaurados, para que tenham a saúde. E também nós outros que estamos sadios, sejamos mantidos, guardados pelo Senhor. Essa é a nossa súplica nesta noite. Também nesta noite, nós teremos uma palavra em Atos capítulo 1, principalmente nos versos 12 até o 14, sobre o poder da oração. O quanto Deus vai nos falar nesta noite a respeito do poder da oração. Mas nesta hora eu quero convidar você a que compartilhe com as pessoas conhecidas o nosso Facebook, compartilhe com as pessoas conhecidas o nosso Instagram. Você que está no Instagram, compartilhe com os que estão possível acesso no Instagram. E você que está no Facebook, compartilhe com os que têm o acesso no Facebook. Junte-se a nós. E novamente, nossos irmãos estão aqui apostos para anotar os pedidos das orações. Qual seja a sua necessidade de oração, nós estaremos aguardando no final, depois da palavra exposta, nós vamos compartilhar a oração. Quero dedicar ao Senhor esse cântico de louvor e adoração do cantor cristão, o hino 296. O título dele é Consagração. 296. Você que tem sua Bíblia, a Bíblia online no seu celular, você pode acessar o cantor cristão agora, o hinário lá, do cantor cristão, o hino 296. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só para teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes foram ao serviço do Senhor. Minha voz vai sempre toma para o teu louvor cantar. Toma o
aos lábios meus, fazendo a mensagem proclamar. Minha praga e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia, só e só por teu poder. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, no meu coração, fazendo o teu trono Salvador. Meu amor e meu desejo seja só teu nome honrar, faze por mim inteiro eu te possa consagrar. Nós vamos orar e nesta oração queremos dedicar a Deus gratidão, passar o violão para o nosso irmão Vinícius também, que depois desse momento de oração, mais uma palavra de orientação, ele vai seguir com mais um cântico. Convidamos você para cantar conosco aonde você estiver, através do seu celular, da sua televisão, talvez você já conectou na sua televisão, e nós estamos prestando ao Senhor Deus um culto. E eu sei da importância que seria muito grande estarmos juntos, mas impossibilitados, nós estamos num só Espírito, num só Senhor, numa só fé, num só batismo. Prossigamos adorando ao Senhor logo depois da oração com os cânticos, mas vamos adorá-lo também com a oração e a dedicação desse tempo no altar do Senhor. Nós devemos orar agora pedindo a Deus que no altar dele, nesta noite, ele receba a nossa adoração, ele receba nosso louvor, ele receba nossa gratidão. Nós temos um grande privilégio, o privilégio que Deus nos concedeu de chegarmos à sala do trono, onde não podíamos entrar, mas hoje, pelo sangue de Cristo, pelo único e vivo caminho, nós temos acesso ao trono de Deus. Com muita humildade, com muita reverência, com muita gratidão, nós precisamos lembrar que isto só foi possível porque Deus permitiu, isto só foi e é possível porque Deus o quis, isto só foi e é possível e continuará sendo possível porque Deus assim preparou, quebrando a parede da separação e nos dando então o livre acesso à sala do trono. E nesta grande oportunidade, nós temos o privilégio de poder dedicar a Deus a adoração e os louvores. Continue mandando os seus pedidos, você pode fazer a sua solicitação conforme a necessidade sua, de entes queridos, de suas amigas. Nós estaremos no final dedicando ao Senhor esse tempo de oração. Contudo, agora vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor, a Ti toda gratidão. Senhor, nos alegramos nesta noite de podermos juntos celebrar diante do Senhor este culto de adoração, de oração, de súplica e de intercessão, também, Senhor Deus, de estudo da Tua palavra. Senhor, alcance a Tua igreja aonde ela se encontra nesta hora. Talvez nem todos estão sintonizados conosco pelos aparelhos de celulares ou a transmissão que estamos fazendo. Talvez outros tenham até esquecido que esta é uma noite de adoração ao Senhor. Talvez outros nem mesmo tenham valorizado esse tempo por entender que não precisa estar assim juntos. Senhor, é tempo de clamar,
É tempo de buscar a tua face. É tempo de nos convertermos do mau caminho. É tempo de suplicarmos ao Senhor em favor da nação brasileira, em favor dos nossos governantes, em favor da tua igreja. Senhor, escute a nossa súplica nesta noite. Perdoa o pecado do teu povo. Perdoa o pecado, ó Deus, de todos nós, que muitas vezes falhamos com o Senhor, não buscamos a sua face, não nos submetemos, ó Deus, à tua direção. Tenha misericórdia de nós e nos dê, ó Deus, o entendimento que esta é uma grande oportunidade de tratarmos sobre a tua palavra, de ouvirmos a tua palavra, de buscarmos a tua palavra. Nos socorra, Pai, e nos dê a graça. Receba o louvor e a adoração que estamos dedicando ao Senhor nesta noite. Aqui estamos em 5 pessoas humanas, mas com a certeza plena da presença trina do Senhor. Aqui se faz representar a sua igreja. E em cada lar, aonde se encontra a tua igreja, como está lá em Atos dos Apóstolos, ó Deus, no capítulo 2, lá nos versos 46 e 47, a sua igreja reunia nas suas casas também, onde eles partiam o pão nas suas casas. Ó Deus, nós rogamos que a sua presença, também nesses dias difíceis, se faça presente como igreja do Senhor, mesmo em casa, por circunstâncias do impedimento de estarmos reunidos no santuário, no templo, aonde devemos adorá-lo como igreja reunida. Mas estamos reunidos agora, num só Senhor, numa só fé, num só Espírito, num só Salvador, a saber, Jesus Cristo. Nós te louvamos, agradecidos, receba a nossa oração e a nossa adoração em nome de Jesus. Vamos louvar para o nosso irmão Vinícius. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Convido você aí do seu lar mesmo a estar louvando conosco e continuarmos a adorar nosso Senhor essa noite, para a honra e glória do seu santo nome. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, que nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, pois que outrora agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aí, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui.
Nós vamos ter mais um louvor. Está muito gostoso adorar ao Senhor cantando nessa noite. Nós estamos saudosos todos vocês. Nós estamos aqui no santuário, no templo da Igreja Batista Getsemane. Nossos bancos, nossa galeria está vazia. Nós estamos sentindo muito a sua falta. Queremos, assim que puder, todos estarmos aqui reunidos naquele calor gostoso de cada um, podendo assim olhar o semblante uns dos outros, podendo também celebrar juntos diante do nosso Deus. Esse tempo está sendo um tempo muito importante, porque nós estamos sentindo o quanto você faz falta, né? O quanto nós fazemos falta uns para os outros. E eu sei que é muito importante estarmos juntos. E nós cremos piamente que Deus não nos desampara, Deus não se ausenta de nós, porque Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Nós somos limitados, nós não temos os atributos de Deus, obviamente, só o soberano Deus os tem, mas ao Senhor nos deu a graça de poder então, no mesmo Espírito, tendo a mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma visão, a adoração chega ao trono de Deus. Vamos seguir adorando. Glória a Deus. Vamos cantar em espírito e em verdade. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito em verdade, te adoramos, te adoramos. E vocês, e Senhor, te entregamos nosso viver. Em vocês, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Obrigado, irmão Vinícius. Nós vamos agora para a exposição da palavra e nós vamos falar exatamente sobre o poder da oração antes de orarmos, depois de colocarmos diante de Deus com o seu pedido. Não esqueça, você pode mandar para cá o pedido, interagir conosco, você pode falar a respeito do som, como é que está chegando até aí, manda essas informações, porque tentaremos melhorar aqui, para que você tenha tranquilidade em estar entendendo tudo que estamos transmitindo. Queremos enviar saudações a todos os que estão conosco agora pelo Facebook, pelo Instagram, que Deus continue falando com você, que Deus continue consolando o seu coração, que Deus continue guardando você juntamente com toda a sua família. Queremos mandar um oi para cada surdo, que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue trazendo paz em seus corações e que Cristo Jesus continue falando no seu entendimento e que você possa ter muita felicidade aí onde você está em Cristo Jesus. Eu os abençoo também, fico muito feliz e quero dizer para vocês que estou com muitas saudades também de vocês, com certeza muita saudade. Deus os abençoe ricamente. Nós queremos também falar com cada irmão de nossa igreja. Nós estamos orando ao Senhor por vocês e você não deve baixar a guarda em casa, observando o recado de Deus, a palavra de Deus e buscando diante do Senhor, diante das notícias que acompanhamos todos os dias, tristes notícias, nós estamos suplicando ao Senhor que faça com que o seu rosto resplandeça e que a sua paz e a sua misericórdia nos alcance. Portanto, o texto de hoje é em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versos 12 a 14, diz assim o texto: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Acharam-se prudentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Preste atenção agora no verso 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Dele quem? Jesus. Nós estamos diante desse texto em que a gente pode ver que a oração foi o primeiro passo após o recebimento da grande comissão, lá que Jesus trouxe para os apóstolos, lá em Mateus, finalizando no começo do capítulo de Atos. E aqui nós vemos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, os personagens mais lembrados que Deus faz menção. Todos eles foram homens de oração, mulheres de oração, pessoas em que tinham a comunhão bem próxima com Deus. E uma das pessoas, aliás, a primeira pessoa que devemos observar aqui, embora no tempo dele é que nós pudemos ver isso, registrado nas Sagradas Escrituras, que é o nosso rei, a saber, Jesus Cristo. É impressionante pensar nisso, porque sendo Jesus, de fato, Deus, sendo Jesus, de fato, soberano, mas como homem, ele se fez, então, obediente em tudo. E Jesus saía, se retirava para a oração. Ele ia para os montes, se afastando da multidão. Ele ia para os lugares separados, no sentido de poder ficar mais livre para poder falar com liberdade ao Pai. E a oração de Jesus não era uma oração tão singelinha, assim, tão rápida. Diz os textos e os contextos que Jesus passava a noite na oração. Jesus passava horas em oração. Jesus teve vigílias, algumas noites relatadas aqui, em oração. Ele é Deus.
ele tem uma comunhão direta com o Pai, pois é pessoa da Trindade Santíssima. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, mas ele nos deu o exemplo, o nosso Rei Jesus nos deu o exemplo. Portanto, a igreja aqui em Atos também, ela entendeu a importância da oração e por isso ela se reuniu para a oração. E aí, desde o início da igreja, o estilo da igreja foi exatamente obedecer à orientação do Senhor Jesus e também nós outros hoje, obedecendo aos apóstolos, conforme eles nos ensinaram, nós devemos nos mantermos firmes diante de Deus, diante do Pai, as nossas orações, porque estamos num só Senhor, numa só fé, num só batismo, fazemos parte de um só corpo. Então, é isso que diz o verso 14. Eles perseveravam unidos, unânimes, num só propósito. Eles buscaram a presença de Deus, eles buscavam a presença de Deus e buscavam de uma forma intensiva. Hoje eu vi um vídeo que está mostrando com muita firmeza, lá em Santo André, São Paulo, faz parte da metrópole de São Paulo, faz parte do ABC, uma avenida longa, irmãos e irmãs prostrados nas calçadas, muitos irmãos prostrados nas calçadas em oração. Eu fiquei impressionado de ver aquilo, e aquilo não foi montagem, aquilo de fato é uma verdade, aqueles irmãos clamando ao Senhor. E nós estamos, meus irmãos, necessitados de buscar a presença de Deus. E o resultado de quem ora, o resultado de quem busca a presença de Deus, é uma poderosa proclamação do Evangelho de Cristo. Porque quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E aqui no verso 42 do capítulo 2, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas suas orações. E é isso que é a igreja. A igreja precisa estar junta, a igreja precisa se reunir, a igreja precisa se concentrar, a igreja precisa se ajuntar. Lá o autor de Hebreus nos diz que não devemos nos afastar da congregação, como é costume de alguns. Não é o caso agora, no presente momento. Nesse momento nós estamos impossibilitados por circunstâncias, motivo de força maior, mas passando esta crise, nós precisamos obedecer este princípio, nós precisamos entender esta ordem, nós precisamos entender esse chamamento de Deus, e nós precisamos preservarmos, perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Por isso, os ensinos aqui dos apóstolos, ou o ensino aqui dos apóstolos, nos mostra que é na comunhão, é no partir do pão, é nas orações que a igreja do Senhor deve prosseguir interagindo. Foi o que a igreja buscou. E o interessante aqui é ver que a oração, ela vem para o trono de Deus, e Deus, na sua infinita bondade, reparte sobre cada um de nós as suas promessas. E o resultado, primeiro, é a poderosa proclamação do Evangelho. Quando a igreja do Senhor ora, as portas do inferno não param, não se fecham. Nós arrebentamos estas portas pelo poder da palavra de Deus. E aí nós alcançamos vidas que estão no inferno. E estas vidas, então, são alcançadas pela poderosa proclamação do Evangelho de salvação. E aí vem o crescimento da igreja, com vidas que passam a ser salvas. E só através da oração é que nós vamos ver, então, e compreender o agir de Deus. E nós precisamos entender isso. Quando Deus falou, nós falamos na segunda-feira passada, em 2 Crônicas 7,14, nós somos hoje povo de Deus. E esta palavra também é para nós. E lá em 2 Crônicas 7,14, Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos lavoura de Deus. Deus sara a igreja, Deus cura a igreja, Deus restaura a igreja que se humilha diante do Senhor. Deus mantém uma igreja firmada no seu altar, uma igreja que ora ao Senhor. Deus derrama sobre uma igreja que busca e se converte, deixando as práticas pecaminosas. Deus olha e Deus ouve e Deus perdoa e Deus sara esta igreja, que muitas vezes está enfermada por pecados não confessados, está enfermada por pecados escondidos, está enfermada por pecados que não são tratados. Nós precisamos entender que é através da oração que Deus alcança o coração da população, é através da oração que Deus alcança o coração da igreja e move esta igreja. Nós estamos vivendo nos nossos dias tempos difíceis, grande momento terrível de deterioração, palavra difícil de novo, deterioração espiritual. Muitas pessoas estão sendo dilaceradas por vários pensamentos contrários às Sagradas Escrituras, ideias, ideologias transtornando vidas. Hoje, ouvi uma reportagem de uma astróloga fazendo as suas previsões baseadas nos astros, nos planetas. São entendimento deles de fazer essas premonições, mas a palavra de Deus disse que o que Deus faz, ninguém muda. Quem ordena, quem coordena, quem conduz tudo é o soberano e eterno Deus. Por isso, nós devemos compreender que a oração é uma necessidade da igreja e não uma opção. E nós temos que orar, nós temos que buscar, porque através desta unidade vamos estar integrados na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que devemos buscar. Por isso, poderíamos pensar em aplicar algumas coisas agora para nós. Nós temos uma graça dada por Deus, e a partir do momento que a igreja do Senhor busca a sua face, em oração e em comunhão, e no partir do pão, nós temos uma grande colheita, uma intensa multiplicação da igreja do Senhor, se nós fizermos a oração conforme as Sagradas Escrituras nos orienta que deve ser feita. Nós estamos aqui para colher. E o Senhor Jesus disse que a seara já está branca, a seara já está pronta para ser colhida. E nós muitas vezes estamos aqui sem sair para o campo e fazermos a colheita. A oração ela é essencial para que isso aconteça e forneça os meios para que nós façamos que, como igreja, ela seja uma igreja multiplicada, ela seja uma igreja multiplicadora. E aí vem, então, o que Deus direciona. Ele abençoa a sua terra, Ele sara a nossa terra, Ele nos faz prosperar. Aqui não se trata de teologia da prosperidade, aqui se trata da bênção de Deus em fazer prosperar na comunhão, na unidade, na interação, no suprimento de todas as nossas necessidades. Mas na sua soberania, a quem Ele quiser dar mais, Ele vai dar. A quem Ele quiser dar menos, Ele vai dar. Não porque tão somente oramos e prosperamos financeiramente. Deus nos dá o suficiente. Ouvi uma outra entrevista rapidamente, eu não me lembro o nome dessa pessoa, mas ele disse que não busca, parece que é uma pessoa muito rica, mas ele hoje não olha mais para a riqueza, porque ele disse, tudo que temos não é nada nosso, tudo que você compra nada é seu, sempre você está com o entendimento de que é seu, mas você não leva nada, isso é verdadeiro. Então nós precisamos entender que é a oração principal, uma das coisas fundamentais para que nós possamos permanecer diante do nosso Deus. E aí vem uma pergunta: o que é oração? Uma breve definição do que é oração significa que orar é conversar com Deus. Você ter um diálogo com Deus.
Orar é estabelecendo esse diálogo com Deus e não um monólogo. Muitas vezes as pessoas entendem que Deus não nos fala. E ela fala com Deus e acha que Deus não fala. Deus nos fala de muitas maneiras. Com Moisés ele falou face a face. A nós outros nos falou nos nossos dias pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, pelas Sagradas Escrituras. Eu tenho a coragem de afirmar o seguinte: tudo o que você precisa saber de orientação, de condução, de entendimento, de caminhar, de vida eterna, do que Deus estabeleceu dentro de todo o seu projeto, tudo está perfeitamente estabelecido nas Sagradas Escrituras. Você tem orientação em tudo. Como comprar, como vender, como casar, como permanecer casado, como ter os seus filhos, como criar seus filhos, como educar seus filhos, como amar sua esposa, como ser amado pelo seu esposo, como conduzir uma igreja, como conduzir uma sociedade, como ser funcionário, como ser patrão, como andar nas ruas, como se comportar, como evitar o pecado, qual o significado do pecado, para onde vai ser o fim dos pecadores, para onde será o fim dos que foram remidos. Em tudo, Deus nos falou perfeitamente. Não temos nenhuma dúvida do que Deus fala através das Escrituras. Então, Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala. E através das circunstâncias também Deus nos fala. Lá em Êxodo 33, 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Deus sempre falando com o homem, desde o começo. E nós outros hoje temos a pessoa do Filho e do Espírito Santo que nos direciona em tudo. Portanto, a oração é conversar com Deus. E este diálogo com Deus requer de nós uma interação. E nessa interação significa que nós temos que nos envolvermos na conversa, buscar a Deus, falar com Deus, compartilhar com Ele. Não temos direito de questioná-lo, mas temos o privilégio de perguntar. Nós não temos direito de determinar nada para Deus, mas nós temos o privilégio de pedir. Nós não temos direito de impor para Deus o que Ele vai fazer a nosso respeito, ou como Ele deveria pensar em fazer com respeito a quem quer que seja. Não somos e nem temos esta autoridade para falar assim com Deus. Mas nós temos um grande privilégio, que nesta interação e nesta intimidade com Deus, assim como Moisés estava íntimo de Deus, assim como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, nós mantemos um relacionamento pleno de comunhão com Ele e uma amizade profunda com Ele. Então, quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus e certamente Ele está nos ouvindo, e através da Sua palavra e através das circunstâncias, Ele nos responde. E o Seu Espírito fala com o nosso Espírito, Ele testifica com o nosso Espírito. E a nossa oração, ela precisa ser firmada, mantida com coragem, no sentido de não sermos medrosos, porque se a oração for de uma forma inconsistente, espaçosa, sem razão de estar buscando a face de Deus, ela torna-se uma oração fraca. Assim será também fraco o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais orarmos, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais buscarmos a face do Senhor, mais nos aproximamos de Deus. E o que é preciso então para uma vida de oração? Primeiro, nós precisamos reconhecer que Deus é soberano e nós apenas servos. Veja o que Lucas 5,8 diz: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Nós não temos direito algum de determinarmos nada para Deus. Não temos direito nenhum de ordenar que Deus faça alguma coisa.
mas nós temos o privilégio de suplicarmos a Ele. Então, reconheça a soberania de Deus. A segunda coisa é a intimidade com Deus. Deus é onisciente, mas precisamos investir tempo diário em conversar com Deus, orando e lendo as Sagradas Escrituras. Tem pessoas que pensam assim, não, Deus é onisciente, Ele sabe o que eu estou fazendo, Ele sabe o que eu estou pensando. Sim, mas Deus quer essa intimidade sua com Ele. Ter intimidade com Deus é poder chamá-lo de Pai, é amá-lo, é estar na presença dEle. O salmista disse isso no Salmo 42:2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei eu me ver perante a face de Deus? Quantos de nós já sentimos essa saudade de estar na presença de Deus? Nós somos criados para vivermos em comunhão permanente com o nosso Deus. Nós temos cumprido o propósito de Deus em nosso viver diário. Nós temos observado o que Deus tem falado para nós. E terceiro, nós precisamos ver que a santidade, além do reconhecimento, além da intimidade, nós precisamos buscar a santidade. Nós não podemos esperar viver em defeito e termos orações com efeito. Entenda isso, vou repetir. Muitas vezes entendemos assim, eu sou falho mesmo, mas Deus vai me perdoar, e eu vou então orar e Ele vai me perdoar. No sentido de desprezar a necessidade de buscar a santidade. Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação, jamais veremos a Deus. Então, não podemos esperar viver um defeito e orar com efeito. Nossos pecados impedem comunhão com Deus. Nós precisamos entender isso. Deus não habita no meio do pecado. Deus perdoa o pecador, mas Ele não habita no meio do pecado. Ele é santo. É necessário arrependimento. Deve ser parte da nossa oração. A nossa oração deve ser apresentada a Deus, suplicando a Ele, diante dEle, o soberano Deus, perdão da nossa fraqueza, perdão do nosso pecado. E aí então depois nós teremos a liberdade de falar com Ele. Lá em 1 João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos um advogado junto ao Pai. Também nós devemos orar para que Deus perdoe os nossos pecados, abrindo então esta comunhão com Ele em todo o tempo e os nossos corações voltados a Ele. Então, intimidade, humildade, santidade e seguindo agora com a humildade, a disposição de servir a Deus, necessariamente tem que ser observada. Devemos olhar as ordens de Deus e muitas vezes não obedecidas por nós mesmos. Quantas vezes Deus nos diz, amai os vossos inimigos, e nós não os amamos. Amai os que vos perseguem, e nós não os amamos. Perdoai os que vos ofendem, e nós não os perdoamos. Orai e buscai a minha face, nós não oramos e não buscamos. Não pratique este pecado, isso não agrada o meu coração, nós não evitamos. Muitas vezes Deus diz, olhar para o seu próximo e ame-o como a ti mesmo, e nós não fazemos. Amai a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos a nós mesmos, muitas vezes o nosso conforto particular, muitas vezes os nossos bens, muitas vezes as nossas famílias, tão somente, mas não amamos a Deus. A ordem de Deus é que nós o amemos acima de todas as coisas. Nós precisamos entender que há necessidade de buscar a Deus e a sua face em oração, apresentarmos diante de Deus, servindo com muita alegria, buscando com muita presteza e nos colocando diante dele com humildade e mansidão, com temperança e domínio próprio. Portanto, a oração é necessário nos ajoelharmos diante de Deus em espírito e muitas vezes também de joelhos dobrados diante dele. É necessário que, orando ao Senhor, prostrado diante de Deus, em toda a submissão, em toda a obediência, literalmente aqui,
deve ser feito como aquele escravo diante do seu Senhor. Só que Deus nos deu a graça de sermos seus servos, amados por Ele, buscados por Ele, remidos por Ele, comprados por Ele. Portanto, quando Pedro reconheceu Jesus naquele momento do texto que já lemos, ele se prostra diante do Senhor e declara: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Para que o homem entenda isso, é necessário ouvir o Espírito Santo, buscar na presença de Deus. E aí também, o nome do Senhor é glorificado, porque é profético. Diante dele, diz Filipenses 2,10, diante do nome de Jesus, se dobrará e se dobre todos os joelhos, tanto nos céus quanto na terra. Todos os seres celestiais se ajoelham diante do soberano Senhor Jesus. Quanto mais nós outros homens, simplesmente homens pecadores, nós precisamos sermos humildes, nós precisamos reconhecer a misericórdia de Deus, nós precisamos ser submissos, nós precisamos nos arrependermos dos nossos erros. Se nós não nos humilharmos também, não submetendo ao Senhor e nem nos arrependendo, Deus não nos escuta. Por isso nós precisamos entender uma das frases de Charles Spurgeon, que disse o seguinte: fé pequena pequena palavra e grande desafio. Diz assim o Spurgeon: pouca fé bastará para nos levar aos céus, mas uma grande fé trará o céu até nós. Eu achei muito linda essa frase. Vou repetir: pouca fé bastará para nos levar ao céu. Jesus disse: tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tamanho que é, né? Então, mas ele disse: mas uma grande fé trará os céus até nós. Então, queridos, nós sabemos que fé é a certeza das coisas que se esperam e prova das que se não veem. Essa é a compreensão aqui de Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. Nós não devemos tomar isso aqui para determinar nada para Deus. Nós devemos tomar isso aqui para lembrar que em submissão, em humildade, em comunhão com Deus, em simplicidade, em reverência, em obediência e em santidade, nós teremos de Deus respostas às nossas orações. E Ele vai então dizer: agora não vou te dar isso, agora você vai esperar, isso eu vou te dar, isso você não precisa, embora ache que precisa. A sua salvação é segura, a sua salvação é garantida, você tem vida e vida eterna. Deus nos conduz em todo o tempo. Jesus, nós já vimos, é o maior exemplo da oração. Submeteu-se à vontade de Deus, lá em Lucas 22,14, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não faça segundo a minha vontade, mas a sua. Imagine, irmãos, o Filho, sendo Deus, se submete ao Pai e diz: não a minha vontade, mas a tua. Nós temos hoje pessoas determinando: Deus, eu determino. Quem somos nós? Quem é você para determinar para Deus? Mas Jesus nos dá um modelo da oração submissa. Ele reconhece a soberania do Pai, então ele se dobra diante da vontade do Pai. Então nós devemos também saber que nós somos comissionados por Deus. Nós somos também separados por Deus. Foi Ele que nos comissionou. E certamente Jesus nos comissionou para que, indo, façamos verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus, nós temos que nos submetermos a Deus, nós temos que ficar prontos para ouvir a voz de Deus. Nós temos uma vida simples, mas de oração, em comunhão com Deus e a sua palavra. Nossa visão deve ser que cada um de nós sejamos verdadeiros imitadores de Cristo, e Deus certamente nos socorrerá. Estamos quase concluindo. Lembrando o que Cristo fez para que nós possamos seguir o seu exemplo. Primeiro, Ele renunciou-se a si mesmo. Foi preciso fazê-lo
para que se cumprisse o projeto do Pai. Ele obedeceu e cumpriu a vontade do Pai. Em tudo, não em parte, em tudo que o Pai determinou. Ele amou os seus inimigos. Ele buscou e arrebanhou os seus discípulos. Ele instruiu aqueles que deveriam andar com ele, de como deveriam andar. Ele mostrou fazendo primeiro. Faça o que eu digo, ele falou. Sejam meus imitadores. Ele investiu tempo fazendo isso pessoalmente, mostrando isso aos seus discípulos. Ele ensinou como os servos devem permanecer servindo ao seu Senhor. Ele amou os seus discípulos incondicionalmente. Ele os perdoou sem humilhá-los. Ele não os abandonou mesmo sendo abandonado por eles. Ele os amou até o fim. Deu-lhes parte em sua herança e os espera no seu reino. Fica uma pergunta agora. Nós amamos a Deus semelhantemente com Cristo, porque Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Temos nos submetidos em cumprir, em amar, em buscar, em instruir, em mostrar, em investir, ensinar e perdoar, não abandonar o nosso irmão na fé, dando parte também de tudo que Deus nos tem dado, esperando o reino do Senhor e a volta de Jesus Cristo. Em que grau nós somos imitadores do nosso Senhor Jesus? Na verdade, nós precisamos orar, buscar a face do Senhor. Verdadeiramente, precisamos imitar ao Senhor. Disse Jesus em Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Portanto, meus irmãos, é necessário que a gente faça isso. Nós precisamos estar dispostos em sermos um verdadeiro e frutífero discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos fazer o que Ele nos manda. Nós precisamos seguir o exemplo dos apóstolos e não nos separarmos dele, Deus, e separar-se um tempo para conversar com Deus. Portanto, orar é obedecendo a Deus em tudo, submetermos-nos a Ele, termos comunhão com Ele. E assim, então, nós, de fato, seremos imitadores dele, verdadeiramente frutíferos discípulos daquele que é o nosso Rei. Em Lucas 14, 27, finalizando mesmo agora, diz o texto do próprio Senhor Jesus. E qualquer que não tomar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, se você acha pesado ter comunhão com Deus, você acha pesado não orar, acha pesado orar, se você acha pesado ter um tempo de intimidade com Deus e não buscar a Deus, e não se congregar, e não se reunir, e não estar junto com o povo de Deus, você não tomou a sua cruz, você não veio após o Senhor. Portanto, preste atenção e observe o chamado de Deus para a nossa comunhão com Ele. A oração tem poder, mas a oração daqueles que em santidade busca a presença do Senhor. Que o Senhor Deus nos ajude. Nós queremos, antes de cantarmos o outro hino, sabermos quais são os pedidos que temos de oração, para que assim possamos depois verbalizá-los. Não teve nenhum pedido? Aí só temos um, vamos orar já já. Coronel Carlos Henrique pede oração, vamos orar pelo coronel. Eu quero orar também pelo irmão Lelis, que está acamado e precisa das nossas orações. Eu quero orar também pela irmã Adi, que precisa da graça de Deus e da cura. Por nossa irmã Firmina, que também precisa da graça de Deus e da cura. Por nossa irmã Marileide, que precisa da misericórdia de Deus e também da cura. Por nossa irmã dos Anjos, Morena, que precisa também da cura. Por nossa irmã, a irmã de Elinete, faltou o nome, Vera, que também precisa da cura. Nosso irmão Oséias também precisa da cura.
completa nos seus olhos. Nós queremos orar também pelos profissionais da saúde, para que Deus continue guardando-nos. Nós temos nosso irmão Sérgio, que trabalha com a saúde, Clarice, que trabalha também no hospital. Nós temos, além do irmão Carlos Henrique, por quem nós já falamos, o pastor Sócrates, que estava internado, acho que ainda está internado, o pastor Roberto Júnior também, que precisa da saúde, e nós precisamos então seguir orando pelo doutor Cícero, que trabalha na saúde, o irmão do Wesley, que também é médico e trabalha na saúde. Nós vamos orar também pelo esposo de irmã Nairdes, hoje é o seu aniversário, que Deus o abençoe ricamente, e também o esposo de Sueli, o Celso, que também faz aniversário hoje. E nós queremos orar também pelo doutor Elisvaldo, pelo doutor Gustavo, pela doutora Marcela, que também trabalham diretamente na saúde, por todos os médicos, enfermeiros, profissionais, por Nara, que também trabalha na saúde, que Deus alcance esses irmãos, irmãs e pessoas amigas e tragam-lhes a paz. Nós queremos então, assim, fazer esta oração e este clamor. Ainda temos outros pedidos. Nós queremos orar por Cris Barcelo e a família, rogando que Deus traga saúde nesta casa também, que Deus continue consolando esses corações. Vamos fazer o seguinte, vou cantar o hino que fala exatamente de oração, depois a gente ora, quem sabe chega mais alguns pedidos para a gente englobar aqui. Este já estamos apresentando ao Senhor. Vinícius, me ajuda aqui com o violão. Vou tocar só para eu pegar o violão. É o hino 148 do cantor cristão. Você pode... Você pode cantar conosco, 148, Hora Bendita. Ele fala de oração. Essa é uma hora bendita. Então vamos louvar. Você fechou o violão? Tá bem. Pois traz teus paz ao coração, e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, eleva ao céu o seu pudor, induz e cheira ao meu Senhor. Em vida, hora de aflição, nos dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão.
braços e mais amor enchendo de teu sol. Desejo a vida e brindar com fé, amor constante orar. Depois da morte do pavor, então serás um só louvor. Depois da morte do pavor, então serás um só louvor. Temos ainda mais alguns pedidos. Nossa irmã Raquel pede pela saúde da sua família. Que Deus traga o nosso irmão Osivaldo, irmã Sibiene também. Queremos que Deus continue consolando os seus corações. Pastor Paiva também, nosso irmão, com 86 anos, que Deus completou ontem, né? Que Deus traga saúde para ele. Irmã Elisiane também, nossa irmã Elisiane, que é enfermeira, lá em Nova York. Que Deus traga livramento, irmã Elisiane, lá onde você se encontra. Aonde está você, meu irmão, minha irmã, qualquer que seja o lugar neste planeta, através do nosso Facebook, através do nosso Instagram, nossos irmãos missionários, Davi, Vera, Estevam, Davi, Francisca, Alice, Roberto, Wesley, o bebê que está vindo, nosso irmão Jonivaldo, Lidiane, Lídia, e também o bebê que está vindo, nosso irmão Jorge, Josi, as suas filhas, pastor Manuel Florencio. Nós queremos agradecer pela saúde e as melhoras do sobrinho de pastor Manuel Florencio, Daniel, que recebeu a graça, está sendo curado em nome de Jesus. Nós ainda queremos apresentar mais um pedido ou dois pedidos, enquanto fala ainda sobre a cura ali, que veio sobre o sobrinho de pastor Manuel Florencio. Nós queremos que Deus alcance a irmã Raquel Florencio também, onde ela se encontra lá na Itália, que Deus traga saúde plena. Nós queremos pedir que Deus alcance também aqui em Getsemane todos os membros congregados, os líderes dos ministérios, todos os ministérios. Também nós queremos orar por irmã Selma, cunhada de irmã Dilma. Deus alcance a Selma, trazendo cura no nome precioso de Jesus. Assim, mesmo que o seu pedido chegue depois da oração, nós ministraremos em outro momento o seu pedido. Pai querido, no nome precioso do teu Filho amado Jesus, nós apresentamos ao Senhor pedidos, ó Deus. Há muitos necessitados nesta hora, tanto da cura, quanto do livramento, quanto da gratidão também por mais um ano de vida, quanto, ó Deus, do crescimento em graça, sabedoria e conhecimento. Deus, a tua palavra nos ensina, está alguém entre vós enfermo, está alguém entre vós, Senhor Deus, doente, chame o presbítero e ore. A oração da fé cura o doente. Deus, nós rogamos que nesta hora, o poder curador do Senhor, tuas mãos poderosas, ó Deus, como fostes com Pedro, com João, com Paulo, lá, Senhor Deus, aonde eles passavam, oravam pelos enfermos e eles eram curados, libertos. Nós rogamos agora que o Senhor faça isso pelos méritos de Jesus. Ó Deus, nós suplicamos que as tuas mãos poderosas alcance, ó Deus, todos esses irmãos e irmãs, amigos, entes queridos que estão acamados, hospitalizados, em convalescência, Senhor. Nós pedimos que o Senhor traga esta cura, Pai, no nome precioso de Jesus. Olha, Deus, para a nossa irmã Dorian, que está em recuperação em casa, Deus, traga a cura também para a tua serva, repreendendo todo aquele mal sobre o seu osso, Pai, trazendo solidificação, cura plena em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos também que o Senhor seja com a tua igreja, traga ânimo, traga coragem no coração da tua igreja, paciência, provisionamento, Deus, no celeiro dos teus filhos, ó Deus, abastecendo cada celeiro, trazendo, ó Deus, a provisão, no celeiro da tua casa também, Senhor. Nós pedimos que assim, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o teu amor, Deus Pai,
e as consolações do teu Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje, para sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos celebrar com a alegria está no coração de quem conhece Jesus, e após esse louvor, estamos despedidos. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar uma cova e salvar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar uma prova e salvar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, e nele não há mais condenação. Posso pisar uma prova e salvar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, e nele não há mais condenação. Aleluia, 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 aleluia. Nossa gratidão a você que estava conosco no Instagram. Nós tivemos hoje uma participação de 27 irmãos participando no Instagram, e no nosso Facebook 14. Considerando o tempo e a semana, tivemos uma boa participação. Que Deus continue abençoando. Vai ficar aí depois no YouTube também, né? E você vai poder acessar e ouvir e compartilhar conforme a necessidade que você precisar. Comunicando conosco, também estaremos interagindo com vocês. Domingo, nós teremos pela manhã o pastor Paulo pregando, 10 horas da manhã. Esse domingo vamos inverter o horário, porque 8 horas, muitos, por estar em casa, talvez tenham necessidade de descansar um pouco mais. Então, o culto de domingo será às 10 da manhã, o matinal, né? O difícil. O de manhã, pronto. Será às 10 da manhã. E à noite, nós vamos começar no horário às 18 horas. Nós estaremos também celebrando a ceia, a Páscoa, e quero convidar você que se sentir livre para fazê-lo. Você prepara o pão, você prepara o suco da uva. Queremos lembrar, irmãos, que isso não é uma brecha para a doutrina de que podemos ficar em casa e fazer isso somente online. É por questão da necessidade que estamos fazendo assim. Você não deve entender que isso é uma forma de desculpas para ficarmos em casa e não estarmos no santo ajuntamento. Não estamos podendo nos ajuntar agora, então por essa virtude estamos fazendo assim. Mas quero que você lembre que é ordem de Deus que isso seja feito no santo ajuntamento com toda a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos na paz de Cristo. Quero agradecer nossos irmãos Luiz, Áurea, Vinícius e Kelsey aqui no apoio. Que Deus nos abençoe ricamente. Um abraço a todos. Até domingo.